184 vidas perdidas, cada uma a história que a água calou. 25 pessoas seguem desaparecidas, famílias vivem entre a esperança e o medo. Mais de 12 mil animais foram salvos, mas muitos outros ficaram para trás. Mais de 1.000 escolas atingidas, a educação também foi arrastada pela enchente. Mais de 400 mil estudantes com aulas interrompidas, o futuro em pausa. 18 mil pessoas estão em abrigos, a única coisa que resta agora é recomeçar. 478 cidades atingidas, quase todo o estado sofreu com a força das águas. Voltar e rever tudo que tu levou muitos anos para construir, né, assim, embaixo d'água. Eu fico pensando nas pessoas que perderam suas casas também, né? Só estando no momento para sentir e ver a realidade como foi. O Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia climática. Há mortos e desaparecidos. Mais de 14 mil pessoas estão desabrigadas. Eu perdi tudo que eu tinha. Lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo. E uma delas pediu para me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração para isso hoje. Tô indo embora. Chega. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e pra lá eu não vou. Como é que tu definiria o que tá passando aqui? Inimaginável, parece um cenário de guerra. Umas 50 pessoas com os braços entrelaçados, lado a lado, para fazer força para puxar os barcos que estão lá adiante. Bem, mas provavelmente desde que a água subiu lá, ele se refugiou naquele local, né? Bota aí 100 horas mais ou menos que ele deve estar lá em cima. Foram encontrados às margens de um rio na cidade de Taquari. A família morava fica na cidade de Cruzeiro do Sul e foi destruída pela enxurrada. O marido de Elvira foi levado pela água e ainda está desaparecido. O quadro de desidratação provocou confusão mental e os dois vão ficar em observação. Foi muito difícil porque foi uma primeira vez que a gente passou por essa situação. A granja tem 40 anos e nunca teve problemas de enchente. E agora a água veio muito rápido, né? Então eu fiquei ouvindo as notícias, fiquei acompanhando a chegada da água lá na granja, ele pelo telefone se comunicava comigo e também eu ia lá no rio, olhar o rio como é que estava. Durante a noite toda eu fiquei em alerta, né, pronta para buscá-lo. Assim, foi bem sofrido, porque é aquela coisa, é uma agitação, uma correria, tu não sabe para que lado tu vai fazer, uma situação que nunca tinha vivido antes. Minha casa nunca pegou água, nem teve próxima, né? Quando foi projetada já foi bem alta, porque os vizinhos sabem que ali nunca teve água, nem precisava ser tão alta. E mesmo assim a gente foi atingido, pego praticamente de surpresa. Para mim assim foi estranho ter que olhar para minha casa e ver meus 15 anos tomado por tudo. Água, animal, barro, lodo. Conquista do meu pai, que era o carro dele, que era a principal coisa assim que ele olhava e falava, isso aqui é meu, eu que conquistei. Ver a minha mãe assim subindo tudo que podia, que a gente herdou do meu avô, deixou tudo pra gente, construiu a casa, tudo que era dele. Isso foi a parte assim que mais deixou um calo assim na garganta, pensar, meu Deus, a casa que meu avô fez vai cair. Era só o que eu pensava, vai cair e eu vou perder tudo. Sem pensar muitas vezes em si, pensar no outro e deixar o teu eu de lado. É delicado. Até a gente procura bem voltar atrás, sabe? Correnteza altíssima. Só que vinha muita coisa positiva, vinha casa, vinha animal, vinha tudo, algo assim. Só estando no momento para sentir e ver a realidade como foi. Porque quando começou as enchentes, a gente não tinha tantos voluntários como a gente tem agora. Agora, depois das enchentes, o pessoal começou a se juntar mais gente começou a se voluntariar. Mas logo no início, assim, quando começou o resgate dos animais, tinham poucas pessoas. E o que ele mais reclamou, assim, foi a questão dos bichos que subiam também para se protegerem lá. Que era o único lugar que ainda tinha como ficar, né? Então eram cobras, eram lacraias, eram aranhas.
Enquanto um dormia, ele e o guarda ficaram lá na granja, tentando salvar as coisas. E ele ia me falando, o pior de tudo são os animais que sobem. Então nós começamos, né, meu marido, a procurar uma casa pra gente poder levar as coisas, né, poder salvar alguma coisa pelo menos do que desse pra salvar. Mas como a casa é 2 pisos, a gente já tinha erguido todas as coisas pro andar de cima, pensando que seria o suficiente. Mas a água começou a subir com muita rapidez, né? E então quando já estava meia parede praticamente dentro de casa, a gente percebeu que não daria para ficar, porque continuava chovendo e os prognósticos eram de que ia aumentar mais. Dinda, tuas coisas estão indo embora, e aí eu só trancando aquele negócio na garganta, fico com o barco cheio de gente. E eu disse pra ele, não, meu filho, deixa as coisas ir embora. Ajuda o Dinda a salvar as pessoas, sabe? Que o momento ali era vida, não era bens materiais, não perdi nada. Bens materiais não é set de televisão que se foi, não é uma Amarok que se foi. Aí tu tem que olhar o lado do outro ainda, esquecer de ti muitas vezes lá, sabe? Tu abre mão do teu eu e para deixar o nós prevalecer. O nós funciona, o eu não funciona sozinho. A minha mãe só me ligou e perguntou o que tu quer que eu pegue. Falei, pega roupa. Cama, guarda-roupa, documento, foto, álbum de criança, caderno da escola, tudo. Tudo ficou. A gente encontrou animais presos só com arame no pescoço, então assim, com o pescoço bem debilitado, bem machucado. Uma senhora que tinha filho pequeno, esposo, e que não quiseram sair, diga-se de passagem, foi tentado, né? E que a água estava chegando e ia matar eles. Talvez aquele foi o dia mais dramático. A gente tentou, usou, ligou o governo, ligou tudo, tem helicóptero, os helicópteros salvavam o Mariante. E aí ficou marcado para mim quando chegou uma corporação do Corpo de Bombeiros e tecnicamente não tinha como chegar lá porque o risco de vida de quem fosse lá era muito grande e o bombeiro disse que ia, independente que ele era pago para morrer. A gente conseguiu uma casa para levar os móveis e deu para tirar assim bastante coisa. Claro que se perdeu muita coisa ainda, né? Coisas que ficavam fixas na parede, coisas que não deram tempo de ser tiradas, como o ar-condicionado, essas coisas que envolvem mais tempo para retirar, isso não deu para tirar. A granja ficou fechada até agora em abril, quase um ano. A gente ficou trabalhando durante esse ano para recuperar, para poder funcionar tudo certinho, conforme a legislação manda, conforme a fiscalização manda. Então, a gente teve muitos prejuízos, como as galinhas, né? Elas eram 90 mil e só 5 mil sobreviveram. As que estavam bem em cima, essas sobreviveram. Até hoje eu chamo as sobreviventes, né? Então a gente cuida muito bem delas, porque elas resistiram. E nós perdemos também as máquinas, trator, caminhão, carro, a parte elétrica. Tivemos que fazer tudo funcionar de novo, né? Então foram muitos prejuízos. Muitas vezes as pessoas usavam a situação das enchentes para largar os cães no abrigo, sabe? Várias vezes aconteceu de, às vezes, nem era cão resgatado e as pessoas iam lá e descartavam junto no abrigo, já tinha um monte de animal lá, então as pessoas descartavam. De resgate, a gente teve 2 animais que a gente resgatou, que era um beagle bem velhinho, bem senhorzinho, e um outro linguicinha da Shopee, assim, um linguicinha fake, que os 2 foram resgatados juntos. E aí depois os tutores não quiseram pegar os 2, quiseram pegar só um, o outro quiseram deixar lá. Daí a gente não devolveu. Aí, graças a Deus, muitas pessoas nos ajudaram, né? A gente conseguiu caminhão para mudança, pessoas para nos ajudarem, um amigo do conhecido, todo mundo ajudou. Do governo nada, nem um centavo. O que a gente recebeu assim foi ajuda, esperar para pagar umas dívidas que a gente tinha por mais um ano. Ficar sem pagar durante um ano, a gente nem teria como pagar mesmo. E ajuda tivemos da comunidade, dos amigos, que o meu filho tem muitos amigos, fizeram uma vaquinha e ali ajudou a pagar os funcionários no primeiro mês. O governo falou que ia nos ajudar a pagar 4 meses os funcionários, que são 22 ao todo, né? Eram na época, e nunca nos deu nada.
Então nós tivemos que batalhar ali, comprando ovos fora, para restabelecer tudo, né? Tivemos ajuda da prefeitura para enterrar os animais, arrumar as estradas, porque a gente não tinha acesso. As estradas ficaram totalmente estragadas, né? Sim. No caso, quando tiraram meu pai e minha mãe, foi um barco. O nome da pessoa não me lembro. Meu tio ajudou, familiar, teve alguns que ajudaram a tirar as coisas em si. Foi meu tio, minha irmã, meu cunhado, amigos. Teve bastante também. Tive apoio de gente me aconselhando e me dando conforto, que era o que eu precisava na época. Teve um que foi lá para São Paulo, o guri também. Então pessoas de outras regiões também se mobilizaram para ajudar aí para adotar os animais. E as coisas foram acontecendo, a chuva foi aumentando e o tensionamento pior. Foram 3 dias praticamente sem dormir que nós passamos. As equipes na rua retirando as pessoas. Tem a dificuldade também do aceite das pessoas, porque sempre fica a dúvida se vai acontecer, se não vai acontecer. E nós trabalhamos, quando se trata dessa coisa, como bombeiro. O ideal é que a prevenção aconteça e o sinistro não aconteça. E a mesma coisa nas cheias. O ideal é que a gente anuncie o risco dela e que ela não aconteça. Só que o ano passado ela aconteceu com mais força. Houve uma mobilização muito forte da sociedade civil, que se emparcerou, do setor empresarial. Houve uma grande mobilização social, no sentido de auxiliar aquelas pessoas a retirar das casas. É um tensionamento? É um tensionamento. É difícil, às vezes, a relação para tirar da casa? É difícil a relação. Às vezes ela tem que ser até, inclusive, de uma forma mais dura. O que nós fizemos na época? As famílias de baixa renda, ou melhor, na faixa dos R$ 3.500, né, a prefeitura assumiu a responsabilidade de pagar o aluguel social. Me lembro que na época o nosso aluguel social era até meio salário mínimo. Nós criamos um valor diferenciado, aumentamos para R$ 900, para poder atender essas pessoas. Obviamente que isso perdurou até 31 de dezembro para a locação, mas hoje nós continuamos pagando esse aluguel até que as casas realmente, efetivamente, sejam construídas. 200 casas como casas interditadas, destruídas, e de áreas que nós colocamos para desocupação. Então está se trabalhando isso aí. Recuperação de estradas, a gente recupera, vem outra chuva, destrói tudo, mas vamos levando essa é a realidade que a gente vive nessas cheias, e o mais importante hoje é afastar, tirar essas pessoas mais próximas do rio. O emocional até hoje é muito abalado. Para retornar, acho que foi um dos piores momentos, assim, tu voltar e rever tudo que tu levou muitos anos para construir, né, assim, embaixo d'água. A comunidade se sente muito abalada ainda. O meu só ficou mais, assim, abalado mesmo quando eu vi o meu pai e a minha mãe chegando com uma coisa assim pela metade, umas calças pela metade, bermuda, chorando. No início a gente ficou uma semana que ninguém conversava em casa, aguardando as águas baixarem, para ver o que fazer, né? Eu acho que o pós foi o mais difícil, assim, porque daí era muito bicho, pouca gente para ajudar, e aí aos poucos as gurias foram conseguindo voluntários, daí a gente hoje em dia tem um grupo bem grande, que bastante gente trabalha não só no abrigo, mas também fora dele. E acho que a situação depois, assim, emocional foi mais difícil, então a gente ficou bem desestruturado depois das enchentes. Até hoje a gente tem medo da chuva, tem medo dessa noite, por exemplo, eu fiquei preocupada com a chuva. Será que não ia vir uma outra enchente? E a gente está recuperando tudo ainda, né? Continuo com o meu emocional bastante abalado, assim, principalmente quando chove muito, né? Já fico pensando, acordando várias vezes durante a noite, e essa chuva que não passa, e essa chuva que não para, será que vai acontecer novamente? Não vai, né? Como que a gente vai deixar a casa da gente, construir em outro lugar, se tudo é construído com tanto sacrifício, né? Tudo tão caro. Então fica difícil tudo. Simplesmente, eu vou abandonar tudo e vou mudar para outro lugar. Não é assim tão simples, né? E com 3, 4 mochilas na mão, 2 sendo minha de roupa e meia dúzia de coisas para ele, assim. Eles não conseguiam falar, só sabiam chorar.
e pensar o que ia ser da nossa vida dali em diante. E o vizinho veio lá, vai vir enchendo de novo. Foi que vai ser que vai, assim não vai, gente, calma. Calma que a gente junto, a gente tá vencendo. Mas, como eu falei, agora que eu comecei a conversar, assim, eu senti um baque ainda, né? Parece que a gente revive tudo, porque não é fácil para a gente que tem uma empresa de 40 anos perder tudo de uma hora para outra. Mas eu fico pensando nas pessoas que perderam suas casas também, né? É bem difícil. Muito angustiante passar por tudo isso, né? Graças a Deus não perdemos, assim, nenhum conhecido, ninguém da família, ninguém ficou ferido, né? Mas são perdas que não são, assim, apenas móveis, coisas, são coisas que se lutou a vida inteira para se conquistar, né? E tu vê que aquilo, em questão de horas, aquilo tudo pode se destruir. A gente tem uma sensação de perda muito grande, né? Fica assim um pouco, parece que anestesiado, tu não sabe o que tu vai fazer no momento, como que tu vai te reerguer, né? Claro que aos poucos a gente vai se reerguendo, mas isso tudo é um processo bem doloroso. Mas assim, dos 34 dias que eu passei morando dentro da casa da minha avó, ela cedeu a casa pra gente por 34 dias e todo dia parecia que só ia piorar, que nunca ia passar. Nos dias que a gente não conseguia chegar em casa ainda, era o que deixava mais angústia de pensar como é que tá, se tampou a casa de água, se não tampou, se a casa caiu, se a casa não caiu. A única imagem assim, que a gente teve mais alívio foi de quando não tampou, que a gente recebeu uma imagem de um drone que deu pra ver a ponta da casa. Assim, se colocar no lugar que tem gente que tinha muito pouco, mas o pouco lá, a vida deles era aquele pouco, sabe? Para eles reconstruir de novo é mais difícil que pra gente ainda. Eles disseram assim, tu é forte, tu é um cara forte, eu queria ser igual a tu. Eu disse assim, ó, eu sou fraco, muito fraco, mas se eu cair, muita gente cai. Toda a nossa vida tava ali, os 21 que meu pai e minha mãe têm de casado foi ali. Aquela casa tinha mais de 25 anos, entende? Eu fui criada ali, a minha irmã foi criada ali, todo mundo. Não era uma água calma, não era uma coisa horrível lá. Gente, vinha casa pra gente ir, vinha móveis pra gente ir, geladeira boiando por cima do barco lá. E aí que eu me rasguei todo, porque essa hora que eu me rasguei minhas mãos, meu rosto também pegou lá, meus braços. Tudo. Animal morto em cima de casa, cachorro, meu gato, que eu achei dentro do roupeiro. Assim, foi a parte que mais deixou a gente abalado. A gente fica até hoje quando para pra pensar e pensar que a gente podia estar morando lá ainda, ter as lembranças do meu avô, tudo. Aí chega a época, faz 1 ano já, e eu olho pra mamãe assim, dá pra ver que ela não esqueceu, que ela não tá contente do jeito que ela queria estar. Só que não adianta a gente ficar triste, né? Aconteceu. Dá graças a Deus que ninguém perdeu a vida. A gente conseguiu seguir o rumo, conseguir conquistar tudo que a gente tem dentro de casa de novo. A parte emocional, assim, foi mais pela herança que meu avô deixou pra gente, né? Lá, sabe, aí o barco tombou de lado, a correnteza colocou água pra dentro. E aí eu acelerei o barco tudo que eu pude, no motor, sabe? E aí respondeu e foi daquela luta e saiu do meio daqueles galhos, assim, quando a correnteza foi, assim, e o pessoal lá em cima estava observando, tinha muita gente que acolhia o pessoal e levava. E aí, ali eu vi que Deus não estava te abandonando, Deus estava contigo. Eu comecei a cantar o hino, se as águas do mar da vida quiserem te afogar. E o pessoal começou a cantar junto. Segura na mão de Deus e vai. E aí quando essas estrelas dessa vida, aí quando eu o refrão se diz assim, ó, segura a mão de Deus, segura a mão de Deus, pois ela
ela te sustentará. Não temas, segue adiante.